O tema de hoje vai ser decisão. As decisões que a gente toma no nosso dia a dia, como é que a gente faz uma decisão e essa decisão ser realmente muito boa, com a gente não se arrepender da decisão que a gente tomou. Então, o que acontece? Há muito tempo atrás eu cheguei a ler um livro de uma enfermeira e ela trabalhava com pessoas que estavam em processo de morte. Ou melhor, eram pessoas que estavam já quase no leito de morte, eram pessoas que não tinham mais solução, com doenças que provavelmente deviam ser muito ruins. E o trabalho dessa enfermeira era exatamente esse. Era cuidar de enfermos que provavelmente iam ter algumas semanas de vida só. E ela escreveu um livro, essa mulher. Agora eu não lembro o nome do livro. Se alguém se lembrar, pode colocar aí no chat. Mas ela escreveu um livro da experiência que ela teve quando fazia perguntas e conhecia essas pessoas que estavam para morrer. E 95% das pessoas estavam morrendo e tinham arrependimentos. Ou melhor, elas se arrependiam de coisas que elas não tinham feito na vida. Ou melhor, imagina uma pessoa que viu e participou de talvez milhares de pessoas que estavam no leito de morte, e ela descobriu, entrevistando e batendo papo e conhecendo cada uma delas, que mais de 95% delas se arrependiam daquilo que não tinham feito na vida. Ou melhor, puxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter aproveitado mais minha vida, eu podia ter ficado mais com os meus familiares, eu podia ter cuidado melhor da minha saúde, eu podia. E a gente, estudando essas pessoas, a gente descobre que realmente a maioria do ser humano, ela deixa de fazer muita coisa porque ela tem medo. Ela tem medo que se ela arriscar fazer algo, ela vai se arrepender depois. E no final ela se arrepende depois porque não fez, não pelo fato de ter feito. Grande parte das nossas arrependimentos não tem a ver tanto com fazer coisas, tem muito a ver com deixar de fazer coisas. Aquela coisa de você olhar para trás e falar, puxa, por que eu não aproveitei mais a minha infância? Por que eu não aproveitei mais a minha adolescência? Por que eu não aproveitei mais o meu filho enquanto era criança? Por que eu não aproveitei mais aquela época do trabalho? Por que eu não aproveitei mais os meus amigos? Por que eu não aproveitei mais a minha saúde? Por que eu não aproveitei mais meu corpo para poder dançar e passear e fazer talvez atividades físicas? Por que eu não aproveitei a oportunidade de fazer um treinamento para me desenvolver ainda mais? Ou melhor, a grande maioria das pessoas, elas não pensam nisso, elas pensam nisso só depois que a oportunidade passou. Oportunidade a gente tem que criar, é óbvio, mas algumas oportunidades elas passam e nunca mais voltam, a gente sabe disso. Quantas vezes uma oportunidade de ter conhecido alguém bacana passou na sua frente e você não pegou? Ou um emprego, ou qualquer coisa. Então é muito comum a gente se arrepender daquilo que a gente não faz, da falta de ação. Tem uma doença, que eu considero uma doença, que chama procrastinar. É quando você evita fazer alguma coisa, uma ação, e vai empurrando com a barriga, e vai empurrando com a barriga, e vai empurrando. E eu acredito que essa é a doença do século. Por quê? A procrastinação produz depressão. Muita gente fala que depressão é a doença do século. Não é. É a procrastinação. Porque quando você procrastina, você deixa de fazer coisas, você deixando de fazer coisas, você aumenta a sua ansiedade, aumentando a sua ansiedade, você aumenta seu cortisol, aumenta a sua adrenalina, e você não gastando isso cada vez aumentando, você produz o quê? Pânico, depressão, processos neurológicos que deixam de funcionar. Ou melhor, não é a depressão a maior doença, e sim a procrastinação. Porque quando você procrastina, você deixa de fazer um monte de coisa que você tinha que estar fazendo. Em vez de você, por exemplo, fazer a próxima ligação, por exemplo, para um cliente, você procrastina. E você deixa para depois, você deixa para amanhã. Na faculdade, se você fez uma faculdade, se você fez você teve que entregar o seu TCC. Quantos de vocês só fez o TCC uma semana antes?
começou a trabalhar em uma semana antes. Por quê? Durante talvez o tempo todo que você tinha para fazer, você procrastinava. Você não tinha não tinha urgência ainda no corpo o suficiente para você fazer algo. Então procrastina, 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 deixa para depois, ao ponto de que no final você olha para trás e fala: puxa, perdi a oportunidade. Puxa, não fiz o que eu podia ter feito. Puxa, eu deixei de aprender alguma coisa, deixei de aproveitar que minha cabeça estava boa naquela época para aprender alguma coisa nova, deixei de usar o meu corpo para sair para dançar, para fazer uma ginástica, e agora eu sou mais velho e eu tenho dores em todos os lugares, eu não consigo mais, por exemplo, fazer um passeio, escalar uma montanha, conseguir fazer alguma atividade assim física, andar de balão, enfim. A falta de atividades, a falta de ação que existe no ser humano hoje em dia, que é a procrastinação, é a maior doença que existe no planeta. E ela é causada porque a pessoa não tem motivação necessária para fazer as coisas. Ela até imagina que vai ser bom alguma coisa. Poxa, eu imagino que se eu ligar para o meu cliente, vai ser bom, porque se eu ligar para ele, ele vai ser um cliente, ele vai me pagar. Ou, eu acho que eu vou ligar para alguém, eu vou sair para um lugar e eu vou conhecer alguém novo, e esse alguém novo vai ser uma roda social nova que eu vou criar. Então, por exemplo, você acabou de divorciar, separar, e muitas vezes a sua falta de ação de sair e encontrar novas pessoas vai fazer você ser aquele ermitão que vive na sua casa sem fazer nada, sem conhecer novas pessoas. E aí, muitas vezes, o ideal é você sair dessa procrastinação e sair conhecer novas pessoas. Na rua mesmo, você tem um monte de gente ali, você vai para um local e você conhece pessoas novas e você bate papo, porque não adianta só ficar no online, né? Você tem que sair lá fora, você tem que pegar chuva, você tem que pegar o vento, pegar a experiência externa, né? Viajar. Uma das maiores paixões que eu tenho é a viagem. É uma das primeiras na minha lista de prioridades na minha vida, é viajar. Porque quando eu viajo, eu conheço pessoas diferentes. Eu converso com todo mundo. Eu entrei no elevador com pessoas, eu começo a bater papo com as pessoas do elevador. Porque isso está me trazendo o quê? Experiência. E está me treinando a não procrastinar. Porque eu vejo alguma coisa que eu quero e eu vou atrás. Eu vejo alguma coisa que eu me interesso, uma curiosidade, eu não vou deixar para depois. Porque depois pode não existir. Uma das piores coisas que acontecem é esse processo, né? De você olhar para trás e se arrepender de não ter feito. Puxa, eu não fiz, eu não falei com meu irmão quando eu poderia ter falado com ele, eu não dei a atenção que eu precisava dar para o meu pai. Então, esses arrependimentos de não termos feito coisas é um dos maiores problemas que o ser humano tem no leito de morte. E, de verdade, eu não quero, no meu leito de morte, olhar para trás e falar: puxa, estou arrependido de não ter, por exemplo, ficado mais tempo com a minha família, de não ter aproveitado mais o meu corpo, de ter viajado mais, de ter conhecido mais pessoas, de ter estudado mais sobre os assuntos que me traz curiosidade. Porque você tem que tomar a decisão hoje de não deixar nada mais para depois, porque depois pode não existir. A gente tem 24 horas por dia. Né? A gente tem lá os nossos minutos todos os dias. Desses 24 minutos, 8 você vai dormir. 8 você... Olha, 1/3 da sua vida você dorme. Né? Por que você dorme? Tem uma função específica? Tem. Você se recompor, você está bem novamente, seu nível celular vai se recompor. Então, é importante você dormir? Com certeza. Óbvio que você tem que dormir essas suas 8 horas para recompor seu corpo, recompor sua mente, conseguir fazer com que o seu corpo funcione bem no dia seguinte para você acordar bem. Agora, isso quer dizer que te sobra o quê? 2/3 da sua vida para viver de verdade. Nos Estados Unidos, a média que um ser humano passa no computador, não, na televisão, são 5 horas. Ou melhor, se ela dorme 8, 5 horas ela passa na televisão e o restante ela trabalha. Ou está no trânsito para ir para o trabalho. Ou melhor, grande parte dessas pessoas vai no último dia de vida olhar para trás e falar: me arrependi. Porque 95% das pessoas que estão no leito de morte se arrependem de não terem feito coisas na vida. Se arrependem de não terem feito coisas que poderia ter feito quando a oportunidade surgiu. Então, pegar a oportunidade, agarrar a oportunidade, tomar essa decisão hoje de não postergar mais nada. Não postergue nada, porque amanhã pode não existir. A gente nunca sabe.
Na minha juventude, quando eu estava lá com os meus 20 e poucos anos, a gente tinha uma roda de pelo menos 30, 40 amigos. E todo mundo ia à noite, saía na balada, ia viajar para Campos do Jordão, ia para o Rio de Janeiro, a gente viajava muito, esse grupo. Dessa turma, muitos hoje eu tenho contato ainda, e a vida não é mais a mesma, a vida não é mais aquilo que eles gostariam de ter. Alguns chegaram a morrer. Ou melhor, eu tenho amigos que eram amigos meus na minha juventude, que tomaram péssimas decisões muitas vezes, de beber e dirigir, de fazer alguma coisa sem pensar direito, e morreram, de verdade. Ou melhor, isso é um fato. A gente nunca sabe quando a gente vai morrer, ponto. Você pode morrer agora, pode morrer amanhã, pode morrer daqui um ano. A gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente. Então, não perca a oportunidade de viver hoje e pegar as oportunidades com todas as suas forças. Esse é o processo de decisão mais importante. Como é que você toma uma boa decisão? Porque não são todas as decisões que você vai fazer. Tem decisões que é melhor você não fazer. Você tem que pensar e raciocinar. Que tipo de decisão eu vou tomar e quais as consequências reais dessa decisão. As decisões que a gente toma, que a gente pensa, olha, eu vou tomar essa decisão porque eu me imagino quais são as consequências futuras dessa minha decisão. Então, você também não pode tomar qualquer tipo de decisão, porque você tem que pensar bem, você tem que raciocinar bem, você tem que entender quais são as suas prioridades, por exemplo. Cursos de PNL ou qualquer tipo de treinamento que faz você aprender, aprimorar, evoluir, enfim. Quando você decide fazer um treinamento, com qualquer pessoa, qualquer instituto, quais são os critérios que você pensou para escolher? Então, por exemplo, que critérios que normalmente a gente ouve muito? Preço. Então, eu vou escolher porque o preço é mais caro, mais barato, ou isso. Então, o preço é um critério que muita gente procura. O tempo, ou melhor, a data, né? Então, eu não tenho disponibilidade de fazer o treinamento na época que essa pessoa vai dar. Então, é um outro critério que existe. Agora, você já pensou quais outros critérios importantes você tem que pensar e raciocinar antes de tomar uma decisão? Por exemplo, muitas vezes você vai escolher um hotel para ficar numa cidade. Então você vai vir para São Paulo e você vai ficar aqui em São Paulo para um treinamento e você tem que escolher um hotel, ok? Agora, como é que você vai decidir que hotel ficar? Quais os critérios na hora de decidir por um hotel? É preço? É a qualidade? É o serviço? É a higiene? É a limpeza? O que é? Quais são as coisas que são importantes para você na hora de você decidir isso? Agora, depois que você elencou as suas prioridades, ou o que é importante para você na hora de decidir sobre aquilo, você tem que categorizar. Isso é mais importante que isso, esse é menos importante, esse é mais, esse é menos, esse é mais. E você vai criar o quê? Uma sequência de importância. Porque talvez, para você, higiene seja fundamental. Seja o mais importante na hora de pegar um hotel. E para uma outra pessoa pode ser localidade, para outra pessoa pode ser o preço, para outra pessoa pode ser que tem café da manhã incluso, ou melhor, cada pessoa vai ter uma sequência de critérios de decisão diferente da sua. Mas você tem que ficar e prestar atenção na sua, porque a sua é mais importante do que as outras. Você tem que decidir quais são os critérios que são importantes para você, não os meus, não os dos seus familiares, mas exatamente o seu. Agora, então você foi lá, você pegou tudo que é importante para na hora de você tomar uma decisão e você começou a elencar o que é importante. E aí você vai começar a fazer o checklist. Esse hotel tem esse hotel também tem aquele, esse hotel não tem isso, mas em compensação tem mais 3 aqui embaixo. Então você vai negociar com você mesmo o processo, porque você está pensando na hora de decidir, você não está simplesmente sendo uma decisão de compulsão. Por exemplo, nossa, eu vou comprar agora porque isso vai acontecer. Não, você tem que pensar de verdade. Você tem que raciocinar se a decisão que você vai tomar agora ou na semana seguinte sobre a sua saúde, sobre quem você é, sobre suas crenças, sobre seus valores, sobre seus comportamentos, sobre com quem você vai viver o resto da sua vida. Isso tudo é importante você saber direito como fazer isso. Que tipo de decisão você vai tomar? Como é que essa decisão vai ser tomada?
e buscar o máximo de informações que você puder sobre o assunto. Porque se você não tem informação nenhuma sobre o assunto, a tendência é que você tome decisões fracas. Por exemplo, grande parte dos nossos jovens, com 18, 17, 16 anos até, tem que escolher uma profissão. Só que na hora de decidir a profissão, eles não têm quase informação nenhuma sobre a vida de alguém que vive nessa profissão. Então, quero ser arquiteto, mas nunca se imaginou como arquiteto, nunca foi passear no escritório de arquitetura, nunca viu como é que é o dia a dia do arquiteto, ao ponto de ter informações boas o suficiente para decidir, não, realmente eu quero ser arquiteto, ou eu quero ser um treinador, ou eu quero ser um advogado, ou eu quero ser um médico. Então, a falta de informação vinculado com a falta de estrutura de critérios de importância que faz as pessoas tomarem péssimas decisões. E muitas vezes a gente faz e a gente toma algumas decisões de forma errada, 1, 2, 3, porque a gente não pegou informação, a gente não categorizou grau de importância. E pelo fato das duas você não ter feito bem, a sua decisão, no momento que você tomou ação, fez atitude e tomou essa decisão e o resultado não foi bom, o seu cérebro aprende que, poxa, tomar a decisão desse assunto eu não sou bom, eu não sei, não está sendo legal. E aí você faz isso uma vez, faz isso 2, faz isso 3, o seu cérebro aprende que você não é bom para aquilo. Ou que as próximas vezes não serão boas como não foram as últimas. Então o ser humano começa a generalizar as experiências negativas. E aí ela começa a acreditar, crença, de que toda pessoa que eu ligar por telefone vai falar não. Todas as pessoas que eu sair vão ser ruins. Todo mundo quer se aproveitar de mim. Então, o que acontece é que as suas experiências negativas, experiências com resultados ruins, ou que você, por exemplo, não recebeu ou não gostou, provavelmente foi uma decisão que você tomou com falta de informação, falta de licitação do que é importante e verificar no checklist se isso realmente está vinculado com as informações. E o terceiro e um dos mais importantes pontos, seu estado emocional. Se você não está com o estado emocional bom, o seu cérebro não está funcionando bem. Porque as suas ligações neurológicas não estão se comunicando uma com a outra. As suas sinapses ficam falhas quando você não está bem com você mesmo. Quando você está chateado, quando você está depressivo, quando você está mal-humorado, quando você está nervoso. Qualquer estado emocional negativo, ele produz adrenalina, ele produz químicas que não são boas para o seu cérebro. E aí o que acontece é, você não está pensando direito, você toma uma decisão de cabeça quente. Uma decisão depois de uma discussão, uma decisão quando você não está bem emocionalmente. E aí, o que acontece é que provavelmente você não está raciocinando bem, e pelo fato de não raciocinar bem, você não está o quê? Usando as informações corretas e não está categorizando. E aí, você toma a decisão errada. Aí você toma 1, 2, 3, 4 porradas na vida, e você generaliza pro resto da sua vida e fala, todo homem cafajeste. Ou eu não me dou bem com pessoas, ou eu não consigo montar negócios, ou eu sou ruim em matemática, ou eu sou péssimo nesse assunto. Então você vai o quê? Criando crenças limitantes para você mesmo. E no final, as crenças limitantes foram desenvolvidas por você mesmo. Porque você não tinha informações, você não tinha categorizado, não tinha checado, e você não estava em estado emocional bom o suficiente para fazer isso acontecer. Então, num curso, por exemplo, de practitioner, você aprende tudo isso. Você aprende a pegar informações, aprender a fazer perguntas, aprender a criar rapport com pessoas para obter o máximo de informações que você precisa. Porque se você tiver informação boa, você vai tomar melhores decisões. Se você tiver informação ruim, sua decisão vai ser ruim. Você também aprende a lidar com emoção, porque você aprende a ressignificar os acontecimentos da sua vida, você aprende a girar o seu estado emocional e produzir químicas diferentes, você aprende a se dissociar de experiências negativas do passado e se associar a possíveis experiências possíveis e boas do seu futuro, você aprende a pensar de uma maneira diferente. Quando você faz um treinamento de practitioner, que na verdade é o nosso carro-chefe, é o início da PNL, é onde você começa o processo, onde você começa a trabalhar o seu estado emocional, as suas crenças, os seus comportamentos, e você começa o quê? A ajustar e organizar a sua cabeça. Porque você começa,
poxa, isso que eu estou pensando é estupidez. Deixa eu rever o que eu estou pensando aqui. Deixa eu pensar de uma maneira diferente isso aqui. Então, o nosso processo neurológico, ele tem que ser o tempo todo sendo trabalhado. Porque você tem que aprender a pensar muito melhor do que você pensa hoje. Você tem que aprender a pegar informações do local certo e fazer boas perguntas para isso. Você tem que ter a capacidade de se dissociar de experiências ruins, se associar com experiências boas. Então, todo esse processo, que parece muito complexo, na verdade é tão simples que o seu cérebro faz isso o tempo todo. O seu cérebro ele faz um procedimento desse em segundos. Por isso que você muitas vezes toma decisões rapidamente. E muitas vezes você toma a decisão de não tomar decisões. Porque o seu cérebro faz isso muito rápido. Ele cria imagens, você ouve vozes, você produz estados emocionais e essa sequência faz com que você tome a decisão de continuar do mesmo jeito. De você não pegar uma oportunidade com todas as forças, de você deixar passar alguma oportunidade ou deixar de passar, por exemplo, um momento que você podia ter ligado para alguém que você gosta, de você aprender com alguém que você pode hoje aprender, com a possibilidade de você aproveitar o seu corpo e sair dançando e fazer viagens e escalar montanhas e ir para o mar e mergulhar e fazer esquiar e ir para um parque ou se comunicar com pessoas que você nunca se comunicou antes. Então, tudo isso faz com que a sua vida no final, você olhe para trás, em vez de você ter aquele arrependimento de 95% da população, você olha para trás e fala, puxa, valeu a pena. Eu fiz realmente tudo o que eu queria. E todas as decisões que eu tomei foram decisões assertivas, foram decisões pensadas, foram decisões que me fizeram hoje ser quem eu sou. Né? Uma pessoa que realmente soube viver a vida, que soube aproveitar cada momento, cada segundo, cada oportunidade. Aprender a tomar melhores decisões, aprender a saber tomar boas decisões e tomar decisão agora de não deixar a oportunidade nunca mais passar. Você vê um emprego novo, vai atrás, liga, corre, faça de tudo, porque no futuro você pode se arrepender de não ter feito. No futuro, você pode olhar para trás e falar, puxa, perdi essa oportunidade, perdi mais uma oportunidade. E isso a gente não quer. Acho que ninguém quer, no último dia de vida, olhar para trás e falar, não valeu a pena. Olhar para trás e falar, putz, olha quanta oportunidade eu passei. Porque por mais que a gente acredite, muita gente acredite que talvez exista a vida após a morte, talvez você vai ficar lá do lado de Deus e Cristo, ou qualquer outra religião que você tenha, talvez você acredite que vai ter reencarnação, ou melhor, não importa qual crença você tenha, eu não tenho certeza de nenhuma delas, mas eu não vou esperar, porque vai que eu estava errado, vai que a minha crença está errada, eu não vou esperar. Eu não vou esperar na minha próxima vida. Eu não vou esperar quando eu estiver do lado de Cristo, ou do lado de Buda, ou do lado de Maomé, ou qualquer outro desses. Então, o que eu vou? Por mais que eu possa acreditar em todas essas outras coisas, eu não vou deixar para trás. Eu não vou perder a oportunidade que me foi dada de estar nesse planeta Terra e usar tudo que eu posso para ser um cara feliz, para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa que aproveitou e soube aproveitar cada oportunidade. É hora de você decidir ligar para a pessoa que você não tem ligado. Está na hora de você decidir correr atrás daquele emprego que está muitas vezes do seu lado. Está na hora de você decidir escolher uma comida muito mais saudável do que muitas vezes uma comida industrializada. Está na hora de você decidir ir fazer ginástica e aproveitar o corpo enquanto você tem um corpo saudável. Está na hora de você decidir olhar para as pessoas e encontrar o que existe de bom nelas e o que você pode aprender de positivo nelas. Está na hora de você decidir escolher talvez políticos melhores. Ou melhor, a gente tem que decidir todos os dias a ter melhores decisões. E eu acredito que uma boa decisão agora é você começar a se perguntar, que decisão que eu tenho que tomar essa semana, que decisão eu posso tomar já hoje, que vai modificar talvez o meu futuro, que vai modificar a minha história. Pequenas mudanças que muitas vezes você faz no seu dia a dia, muitas vezes micro mudanças que, se você fizer isso, ao longo de anos, ao longo de 5, 10, 20, 30 anos, você vai estar num lugar totalmente diferente que você está aí. Então, a gente não precisa mudar
totalmente, né? Você não precisa raspar o cabelo, cortar o cabelo, mudar de roupa, mudar de cidade, mudar de país. Não. Você precisa tomar pequenas decisões todos os dias que fazem no final do seu dia você também olhar para trás e falar: hoje foi bom, hoje foi legal, hoje eu tomei boas decisões, hoje eu fiquei no estado emocional que me proporcionou mais inteligência, as minhas sinapses funcionaram bem hoje. E os dias que você não estiver bem, porque alguns dias acontece, de você não estar bem, de você não ter acordado bem, muitas vezes você não teve uma boa noite de sono, muitas vezes alguma coisa externa aconteceu e você não tinha controle sobre isso. Esse dia você talvez não esteja bem. O que você faz? Evita tomar decisão. Evita tomar decisões que podem te afetar a longo prazo. Para, pensa, reflete, relaxa, vai para o parque, toma um sol, toma vitamina D, né? Faz alguma coisa e espera você estar bem novamente para voltar a tomar decisão, para voltar a pegar informações, para voltar a fazer estação de critérios, porque isso vai fazer com que todos os dias você tome melhores decisões. E é isso que eu quero que você comece a fazer todos os dias, tomar boas decisões, fazer com que suas decisões sejam as melhores possíveis sempre, para no último dia de vida você não fazer parte dos 95% da população mundial, que olha para trás e fala: me arrependi. Puxa, me arrependi de que eu não fiz isso, me arrependi de não ter feito aquilo. Porque se você tem mais informação, e essa informação seja uma informação legal, interessante, que provenha de uma fonte fidedigna, você vai ter o quê? Jeitos de você tomar melhores decisões e levar essas informações para a sua vida e usar. Tomar a decisão de: vou usar, vou conseguir usar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou modificar minha vida. Um passo de cada vez. E dar um tempo no momento que você não estiver bem e falar: hoje eu não estou bem, não vou tomar decisão. Não vou tomar nenhuma decisão que pode afetar o meu futuro, que pode afetar o meu relacionamento, que pode afetar a minha saúde, que pode afetar a minha profissão. E comece a aprender a tomar melhores decisões. Compartilha isso com as pessoas que você gosta, compartilha com as pessoas que você não gosta, compartilha com o máximo de pessoas, porque talvez alguém ouça isso e talvez tome uma melhor decisão. Talvez seja uma pessoa que, em vez de tomar uma decisão estúpida, vai tomar uma decisão melhor e mais assertiva, porque ela vai parar, ela vai pensar, ela vai notar o estado emocional dela antes de tomar uma decisão. Ela vai verificar se ela obteve as informações necessárias e ela vai criar uma sequência de critérios de importância antes de fazer aquilo que ela vai fazer. Então, se você faz isso, se as pessoas à sua volta que você conhece começam a fazer isso, eu garanto que em alguns meses, em alguns anos, e talvez em alguns séculos, porque a gente tem muita gente nesse planeta, a gente consiga de verdade fazer com que aquele número gigante de 95% da população que se arrepende no último dia de vida, de não ter feito coisas, comece a diminuir. Ou melhor, ter pessoas que vivem realmente plenamente, que realmente aproveitam cada minuto e cada segundo da existência dela nesse planeta, que é um planeta que é do caralho, é um planeta que vale a pena viver, se você sabe olhar para o lugar certo. Tem muita coisa legal, tem muita gente legal, tem muita coisa para conhecer. Então, não perde essa oportunidade, não perca a oportunidade de ajudar alguém que pode ser ajudado. Né? Porque, de verdade, é o que a gente tem que fazer todos os nossos dias. É tomar boas decisões. Porque eu sei que as habilidades que a gente aprende no practitioner são essas. A gente realmente aprende a lidar com o próprio cérebro. A gente aprende a mudar a crença. A gente aprende a controlar os nossos estados emocionais. A gente aprende a instalar novos comportamentos. A evitar decisões estúpidas. A evitar procrastinação e começar a tomar melhores atitudes. A ter mais motivação para fazer as coisas que você tem que fazer no seu dia a dia. Ou melhor, é um manual completo do seu cérebro, o practitioner. E se você quer, e você já tem o practitioner, e você quer se especializar ainda mais, você vai para o Master, onde você vai o quê? Aprender a modelagem, aprender hipnose, aprender a instalar processos em outras pessoas, aprender a criar valores e fazer linkagem de valores. Então, é tudo de bom. De verdade, é tudo de maravilhoso a PNL. Eu sei que grande parte de vocês que estão me ouvindo aí já são da PNL, já estudam PNL e vocês podem confirmar comigo que PNL é tudo isso mesmo. É uma ciência, é uma arte que pouca gente ainda no planeta conhece, né? Então, divulguem mais nos seus contatos.